Somos muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei. Isso aconteceu. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi, não. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, toda quarta-feira às 20h15, aqui comigo, Marta Correia, para você que está aí do outro lado e participe com suas perguntas. Estamos aqui para receber os seus e-mails, né, suas questões, e hoje nós temos uma pauta muito bacana. São dois escritores com trabalhos, com obras sensacionais e que nós vamos conversar com eles agora um pouquinho, né? Vamos conversar com Zusa Vieira Camelo e com o Gerson Camelo, que são, né, claro, irmãos e estão aí labutando na vida de escritores. E antes eu quero já desejar sejam bem-vindos ao Esquina da Cultura. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, porque nós estamos para o mundo através da GSTV. Professor Zusa, tudo bem? Tudo bem. E também o Gerson ali. Boa noite, tudo bem? E nós vamos falar um pouquinho da obra, de uma das obras desses dois, né? Desses dois meninos, porque são dois meninos. Mas antes da obra, eu queria, professor, que o senhor contasse um pouquinho para o nosso internauta sobre a sua vida acadêmica, né? Aí os seus títulos, enfim, o que o senhor faz na vida. Pois é, eu comecei fazendo geografia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Juntamente fiz ciências sociais. Ao terminar, entrei já direto no mestrado, estudei a questão do cangaço, onde tratava do assunto espinhoso, que era os conflitos no campo do interior brasileiro, particularmente do Nordeste, onde tinha como figura central, para a minha pesquisa, o cangaceiro Lampião, ou Virgulino Ferreira da Silva, que se não fosse um tempo tão espinhoso, certamente não teria sido Lampião. E depois, na sequência, eu fui fazer economia na Unicamp, economia do trabalho, e, dando continuidade, fiz o doutorado em infraestrutura, tratando das estradas de ferro do Brasil, particularmente da região Nordeste, onde fui verificar, tive como ponto de partida a questão das estradas estratégicas, que visava ligar com o interior para manter o controle do território, na verdade. E é estranho, porque era manter o território, manter o controle do território sem gente e sem mexer na propriedade da terra na época, né? Que era na década no final da década de 90, ou melhor, a partir dos anos 50 do século XIX, e o meu estudo esbarra com a hecatombe das estradas de ferro na década de 70, que também o senhor tem uma obra, né? Não só o senhor, são vários autores que mapearam também todas as estradas de ferro do Brasil, né? Isso, nós temos um livro que trata disso. Isso foi produzido pela Universidade Federal da Grande Dourado, no Mato Grosso do Sul, e tem vários autores com capítulo, e conseguimos arrumar capítulos de várias regiões, de todas as regiões do Brasil. E ainda no mundo acadêmico, eu terminei, ou não é bem terminei, eu fiz o pós-doutorado, e o assunto era o Rio São Francisco, o velho Chico de Guerra, Rio da Unidade Nacional. Salve o velho Chico, né? Salve! E o Gerson também, aí tem uma vida acadêmica longa também, né, Gerson? Um pouco menos que a dele, né? Bom, eu também sou filho da PUC, mas fiz LLI, Língua e Literatura Inglesas. Graduação terminei em 91, né? Inclusive a licenciatura. Posteriormente, muito tempo depois, eu fiz o mestrado na USP com o tema o teatro negro de norte-americano, né? Sobre um autor chamado Amiri Baraka, e também o doutorado lá na USP
trabalhando com o mesmo autor, com um conjunto de peças dele chamado 4 Peças Revolucionárias Negras. Bacana, mas agora eu quero me deter a esta obra que eu queria que a produção mostrasse, que é Sampa, um laboratório para mestres, alunos e visitantes, de José Vieira Camilo Filho Zusa e Gerson Vieira Camilo. Está aqui esse livro sensacional que o Escândalo da Cultura recomenda para vocês, porque aqui eles essa obra trata aí de São Paulo desde a origem da cidade, né? Sim. E aí abrange todos os aspectos, né, professor? Isso, nós fizemos uma verificação desde dos primeiros momentos da instalação de São Paulo de Piratininga, e a ideia foi focar a partir de aulas de campo feita por nós na escola pública, na qual eu ainda o senhor ministra aulas ainda, né? Na escola Emílio de Barro. Okay. E aí a gente foi juntando uma série de informações em escolas que eu trabalhei, com equipes bastante interessantes e interdisciplinares, e levamos alunos e professores para o campo, tanto na cidade como fora dela. Mas aqui dentro nós fomos levando uma série de pontos, mostrar, para fazer com que essa gente, os alunos e todos os paulistas, considere que a cidade é deles, ou seja, é o T e o C da cidade, porque quando a gente vai pesquisar, de repente vê gente como se estivesse olhando de fora. Esse pedaço não me toca, você está entendendo? Então, certo. Toca sim, a cidade é de quem está aqui, de quem chega, dos visitantes também, tem a cidade e é da cidade, nada de porque muita gente, professor, o senhor mesmo diz aqui na obra que muita gente, a maioria das pessoas estão em São Paulo, mas não tem esse contato mesmo com a cidade, não sabe nada da cidade e estão aqui de passagem, ou então só vão trabalhar, vão para casa, mas não tem esse conhecimento mesmo, né? Não se educa para conhecer a cidade que está. E São Paulo tem coisas fantásticas, né? Sim, a cidade de São Paulo tem tudo que existe no mundo. Você vai encontrar aqui, não é a cidade de Caruaru, né? Do nosso cantor, que dizia na Feira de Caruaru tem tudo que existe no mundo. A cidade de São Paulo tem tudo, dobrado 10 vezes. E tudo que tem no Brasil tem aqui. É o ponto de encontro do brasileiro. É esse cantinho aqui? É esse cantinho. Você está entendendo? E vindo de todos os rincões e de todos os cantos, se encontra aqui. Portanto, é uma cidade brasileira, com certeza. Além do mais, ainda chegou os agregados que passaram a ser brasileiros logo que chegaram aqui. Sei que todo um povo imigrante aí que trouxe uma série de coisas interessantes e, portanto, deu essa coisa que está marcada no samba, na feijoada, no forró e toda essa e na dinâmica da produção cultural, da construção do espaço, da destruição de coisas boas e coisas ruins. Nos monumentos, em tudo, né, professor? Tudo. Alteram e mantém. Aliás, na verdade, só altera, porque resta pouca coisa de São Paulo na sua origem. E aí tem uma coisa esquisita, fala Centro Velho, mas onde que está o Centro Velho, cara pálida? Tudo ali é novo, mas muito novo. Se você for ali, não tem nada velho, é tudo tudo é século XX. E século XX, para uma cidade, é claro que é novo. É óbvio que vai ter uma coisa ou outra, uma igrejas aparecem. Mas o próprio pátio do colégio que é mencionado aí é réplica, porque sobrou nada. Então eles reconstruíram o Centro Velho? Isso, ou destruíram e fizeram um novo. Foi sempre assim. Como dizia o economista, que fala da questão da reconstrução, a destruição criativa. Nada de destruição criativa. Aí foi destruição mesmo. Não criou
de muitas coisas interessantes. É claro que a cidade não pode ser estática, ela tem, mas algumas coisas poderia ter ficado, você está entendendo? Tinha espaço, tinha e tem espaço para manter uma série de particularidade, de cantos, de edifícios, de obras na cidade aí. Como tal. E Gerson, o professor disse que vocês vão a campo com as crianças, mostrando aí para a criançada, né, os monumentos, enfim, o que a cidade oferece, o que é a cidade que eles moram, né, que eles nasceram. Como é esse retorno delas? Como elas recebem isso de vocês? Bom, muitas das saídas que se tem, até mesmo na USP, que é ao lado, a gente mora no Butantã e eu trabalho na escola ao lado do Céu Butantã. E às vezes elas vão na USP e se admiram com o que tem na USP, que é a menos de 4 quilômetros. Dá para ir andando. Já fizemos isso andando da escola até a USP. E muitos se admiram, não sabiam o que tinham, como era. Né? O Instituto Butantã está ali, não conhecem. A Casa do Sertanista, essa é uma construção das mais antigas, né? Enfim, ali no Butantã. E é engraçado que eles não conhecem e quando veem ficam admirados. Entretanto, acho que isso tem a ver muito com a questão do espaço público. Eles são espaços públicos em todos os sentidos. Alguns que pertencem ao Estado, né? Mas também os privados, eles são públicos no sentido de que qualquer um pode ter acesso. E as pessoas não param para pensar a cidade dessa forma. Não ocupam as praças, não ocupam as ruas, né? E com a criação de shoppings, parece que ficou mais feia a coisa. Antigamente, quando eu cheguei aqui, que era criança, me admirava de ir na praça, no centro e ver as pessoas sentadas em bancos na Praça da Bandeira, na Barão de Itapetininga. Depois passei a ser office boy. Girava toda a cidade, conheço, né? Uhum. E sempre prestei atenção nessas coisas. É um corre-corre para lá, para cá, e poucos param para admirar, né? E com os alunos não é diferente, ou com a maioria das pessoas. Poucos falam, nossa, eu gosto de ir no centro e andar devagar e observar o que tem lá, né? E isso pouco ocorre. Então, a admiração das crianças é a mesma de muitos adultos, que quando vão ficam, olha, mas eu não sabia que tinha isso, não sabia que tinha aquilo. E tem. A cidade é muito interessante. Para o senhor, professor, o senhor acha que a mídia também tem uma responsabilidade nisso, em não mostrar tanto a cidade nesses aspectos todos, ou algum programa de incentivo mesmo para acontecer essa educação mesmo das pessoas para conhecerem São Paulo? Certamente há um descuido generalizado do poder público, da mídia, da própria escola, de tratar isso como tal. Eu não sei por que na verdade, deixaram que... Põe mais pertinho aqui para o nosso deixaram que isso acontecesse. Porque, se você for verificar, é o tempo todo, isso, quando eu comecei dizendo, é o tempo todo um desconhecimento total. Porque nós vemos no aniversário da cidade, né, os grandes shows, aí fala-se muito da cidade, enfim, mas o senhor acredita, então, que há mesmo esse descuido em relação a se educar mais as pessoas para conhecerem a cidade de São Paulo? Existe. Quando eu comecei a levar os alunos para museus, falavam que era coisa velha, depósito de coisa velha. Eu falei, que coisa, vai atrás, não é nada disso. Isso é a possibilidade de você ver coisas que aconteceram no passado e estão acontecendo no presente, porque elas se reproduzem de outra forma. Então, você não é nada de coisa velha, é tudo de coisa por demais interessante. E aí você tem muita dificuldade com relação à escola por uma burocracia muito grande para sair. Primeiro que não dá para você ir lá e, como não tem recurso, você teria que pedir aos alunos. Mas aí tem uma proibição que não pode. Ou então criaram mais uma barreira que assim, não, tudo bem, você pode levar. Mas como é que você tem que fazer? No horário fora
do teu trabalho. Seria uma atividade extra classe. Isso, extra classe ou extra expediente. E aí fica difícil, porque o cara trabalha em outro lugar. Porque, por exemplo, você vai numa sessão de teatro. Você sai 7 horas, dá para ver, e quando for meio-dia, a hora meio-dia e meia, você chegar no teu ambiente de trabalho. Aí eu não sei, assim, você precisa ir no litoral, é diferente, ou em São José dos Campos, ou em qualquer outra. Ok. Aí precisa ser pensado, né? Mas aqui dentro da cidade, você tem essa dificuldade, e a escola poderia ser um facilitador. Na escola privada, também tem as mesmas dificuldades, até porque esbarra no econômico. Além do burocrático, tem o econômico. Uma outra coisa que dificulta é que ir a campo é um desafio danado, porque não tem nada pré-estabelecido. Qualquer coisa vale uma pergunta, não é verdade? Uma curiosidade, uma interrogação. Sobretudo numa área não urbana, onde não se tem o controle de saber o que prédio é esse, como é que foi feito. Você vai a campo, na mata, vai aparecer muita coisa interessante que aparece. Sem dúvida. E os próprios nomes da cidade de São Paulo, né, antes de se chamar São Paulo, são maravilhosos, né? Campos de Piratininga, Real Cidade de São Paulo. Real Cidade de São Paulo. Quem diria que São Paulo já teve esse nome, né? Pois é, e aí pouca gente sabe. Sim. Que recebeu esse nome no período imperial, da monarquia, né? E, portanto, você não tem... Uma outra coisa que assusta é saber que São Paulo foi bombardeada severamente, com 11 mil casas destruídas, 1.800 prédios ruídos. Quando isso, professor? Em 1924. 1924, por conta da revolta dos tenentes que se instalaram aqui. Então, aí, em pleno Campos Elísio, houve combate na Zona Leste, na Vila Mariana, ali no chamado Centro Velho, tudo na antiga rodoviária, Praça da Luz, tudo teve debate ali, ou teve combate ali. Muita gente não sabe o que dessa história mesmo e com essa obra. Aliás, eu quero avisar ao nosso internauta que o professor disponibilizou um exemplar do livro. Por favor, eu queria mostrar novamente para nós sortearmos aqui para você agora, internauta. Portanto, mande sua mensagem com o seu e-mail para que nós possamos entregar, né, o livro para você. Sampa, um laboratório para mestres, alunos e visitantes. Tudo de São Paulo está aqui, né? Inclusive uma capa bonita com um vitral aqui, né, professor? Onde fica esse vitral aqui? Esse vitral é da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. É um vitral muito interessante. E quem quiser visitar, aliás, eis um ponto interessante de quem vir a passar por São Paulo e visitar. E os moradores também, pode visitar lá, é aberto, é um lugar, apesar de se dizer elitista, é elitista. É um lugar do povo, né, professor? Mas é um lugar que pode visitar. Aliás, eu levei uma vez um grupo de pequenos e eles adoraram foram no Salão Nobre, eles acharam encantador. Teve até uma atrevida que sentou lá na cadeira da presidência. Eu falei, pode ser sua, mas vai ter que estudar bastante. Gerson, a gente tem a participação do internauta aqui, com uma pergunta, é o George do Rio de Janeiro, né? Está aí os cariocas participando. Jorge, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: sou professor aqui no Rio e acho que São Paulo realmente tem muito a dizer. E é o exemplo para todo o país. É uma megalópole incrível, mas não é valorizada pelos paulistas. O carioca ama a sua cidade acima de tudo. O paulistano, se pudesse, não seria paulistano. Isso é triste. Isso é verdade mesmo? Vocês acham que o paulistano realmente e o paulista do interior não valoriza a São Paulo? Olha, valoriza. Alguns por um aspecto mais mesquinhos, né? Que aí não cabe nem discussão. E tem aqueles que efetivamente gostam da cidade, do jeito que ela é, como ela é.
circulam na cidade, conhecem a cidade e não dizem aquele, eu amo minha cidade apenas em alguns momentos circunstanciais, frente a outras pessoas dizendo a mesma coisa. Tem aqueles que gostam. Agora, tem aqueles que têm o pé, tem a cabeça lá fora, sempre. E aí, boa parte do Brasil também pensa o seu país com cabeça de estrangeiro. E fica complicado, porque estrangeiro não é. Lá ele não é estrangeiro, não é outra coisa senão brasileiro. Portanto, aí tem um pouco de complexo de vira-lata para alguns casos, né? Entendo. Mas tem muita gente que gosta, assim. Eu não sou daqui, eu sou do Piauí, gosto muito da cidade, como disse. Conheço a cidade, já fui no Rio, que eu gosto bastante também, né? É outra relação com o espaço, né? Mas, tempos atrás, eu fui ao Chile, em Santiago, e olhando a cidade, e eu falei da questão do espaço público, a ocupação de praças, por exemplo, você percebe como as pessoas utilizam muito mais aquele espaço público do que aqui. Aqui é muito fechado, é muito trancado. No Rio de Janeiro, talvez não é muito assim. Essa utilização do espaço público é um pouco mais animadora do que aqui. No entanto, há as pessoas que gostam e aquelas que gostam da boca para fora. Se pudessem, seriam franceses, americanos, sobretudo, né? Com certeza. Enfim. Mas aqui você tocou no assunto que a Érica, outra internauta, está dizendo o seguinte: eu amo São Paulo é linda e os moradores não a veem. Parece não ter tempo para isso. Vocês acreditam que também, no século XXI, agora com essa loucura desse capitalismo selvagem, enfim, dessa velocidade da internet, enfim, dessa nova ferramenta que é a internet, não tão nova assim, né, mas está aí, é uma grande novidade. Talvez isso também, em São Paulo já tem a fama de que o paulista só trabalha, né, não para realmente para se divertir, para prestar atenção na sua cidade, enfim. Vocês acham que isso também tem um pouquinho tem a ver com essa história? Inclusive, a gente coloca no livro aqui que o cotidiano tão apressado dessa gente, ele não olha direito para a cidade. E o livro chama atenção para ele ter um outro olhar, um olhar diferente para São Paulo, para o lugar que ele vive. Você está entendendo? Porque não adianta inventar história. Quer dizer, a globalização só não tem fronteira para a tecnologia, para o serviço e para a grana que está circulando. Agora, o cidadão ele vai ter que ter passaporte, não está livre para andar por aí como queira, né? E aí tem também, aqui é um tal, a gente sente um síndrome de vira-lata danado por muitos pontos desse país, e de São Paulo não é diferente. Os outros fizeram, engraçado, aqui também fez, só que destruíram, né? Então fica, nós vimos isso na França, não sei o quê. Grupo se destruiu o que foi de coisa interessante nesta cidade, você não acredita. E aí vem assim, porque os outros isso está no livro também, né, professor? Lógico. Maravilha. Mas não deixamos barato, não. Não deixaram nada fora, né, professor? Não, vocês contaram tudo. Criticamos toda essa coisa. E como o senhor está dizendo, e o Gerson também, o senhor está dizendo que as pessoas têm que amar a sua cidade, tem que conhecer. Está aqui um cara que conhece. O Pedro está dizendo aqui de São Paulo, diz o seguinte: sou de São Paulo, adoro essa cidade maluca, aqui eu tenho o mundo inteiro e ainda tenho simplesmente São Paulo com toda a poluição, com tudo, né, todos os seus problemas, mas ela está aqui, linda, maravilhosa, toda minha, toda nossa, toda sua, enfim, apaixonado por São Paulo. Tem esses casos aí, né? Só para lembrar, domingo passado, ou 2 domingos atrás, eu não me recordo bem, foi domingo passado, eu fui lá no Jardim Botânico. Nossa, o lugar é maravilhoso, até bugio você encontra por lá. É citado aí. É um lugar que dá para você visitar, é barato, tem restaurante bom, né, de comida de qualidade, um passeio barato e assim, super agradável. Voltando a alguns aspectos da cidade, a falta de zelo que se tem dos órgãos públicos e da população, porque um quebra, detona a cidade, e o outro não cuida bem. Vou dar um exemplo. Eu quase a cada 15 dias, praticamente, eu venho ao centro da cidade.
E eu olho sempre tudo, vou olhando as calçadas e etc, tudo, desde o transporte, enfim. E aí essas calçadas, como ocorre no caso da Rebouças, que é igual de ponta a ponta, lá no centro também, perto da biblioteca. Então vai lá, alguém fura a calçada e ao invés de reparar com o mesmo tipo de piso tal, vai lá e joga um cimento lá e deixa, vai enfeiando. Então, e nada de tomarem providência, né? Inclusive agora estão fazendo uma lei de calçamento, mas não estão, a própria prefeitura está esquecendo de zelar por aqueles espaços e que deixa a calçada ali perto da biblioteca é muito legal, né? Como é disposta as cores do piso, é super bonito. Então, e outras coisas também não se pode negar que muitas coisas são arrumadas, tenta se cuidar direito e a parte da população vai lá e quebra, né? E aí reclama. Não é honesto também, né? Falar, não cuida nunca. Cuida, muitas coisas são muito bem cuidadas. A população é que parte dela vai lá e quebra como se não fosse algo que lhe pertencesse, né? E aí, é claro, depende de dinheiro, de um monte de coisa para refazer, para arrumar e etc, né? Mas aqueles que gostam da cidade zelam, não jogam lixo, etc. Eu queria que vocês, nós estamos chegando infelizmente ao fim do programa, né? Que, aliás, é um assunto que a gente teria aí para falar muita coisa e eu quero até convidá-los novamente a voltar à Esquina da Cultura. Mas tem um e-mail aqui do Fernando Macedo, professor da Unicamp, enviou a vocês: prezado Zusa, velho amigo, seria interessante vocês discutirem a experiência com os alunos que resultou o livro e apontar as dificuldades de fazer esse trabalho, né? Quanto tempo vocês levaram para fazer essa obra? Olha, até para escrever, valeu, Fernando, nós fomos colega de universidade, valeu pela pergunta e pela indicação. Até que não se gastou muito tempo para montar, para escrever. Agora, a dificuldade é bastante grande. Do outro lado, o aluno, quando ele vai a essas aulas de campo, não é para ser passeio, é aula de campo, estudo do meio, porque senão fica uma graça. E aí é uma dificuldade, começa pela mãe. Já é lugar de aluno na sala de aula, onde já se viu ficar andando por aí. Então, e aí os professores, inclusive, parte deles dificulta. Fala passeio. Não é passeio, coisa nenhuma. Aula de campo. Aí eles têm que trabalhar, não é para vir aqui para ficar passeando, fazendo festa. Fazendo bagunça, festa. Não, é para estudar, né, velho? Claro. Estudar e pegar as indicações que a gente tem. E aí eles gostam, como é que diz? Eles se identificam, eu acho que os trabalhos que a gente fez de campo na cidade e fora dela, muito interessante. Tem um resultado positivo, embora tenha dificuldade de ser levado à frente por essas coisas que eu já te falei. Ok, eu quero avisar o internauta que já teve um e-mail aqui com o sorteio do livro. O livro já saiu, pode deixar que nós vamos entrar em contato aqui com o internauta que mandou o nosso e-mail. Para o nosso e-mail aqui e vamos entregar o livro do professor José Vieira e do Gerson. E eu queria convidá-los novamente a voltar à Esquina da Cultura, porque é um assunto tão interessante. Eu acho que São Paulo é um tema sem fim, né? Nós temos aqui vários e-mails, várias perguntas, depois eu até vou passar para eles. E eu quero saber onde as pessoas encontram o livro. O livro você pode encontrar, atualmente está disponibilizado lá na Praça Benito Calixto, no espaço Alberico Rodrigues, 134, se não me engano. É uma livraria, um espaço cultural. Aos domingos tem o espaço do Autor na Praça, do Edson Lima, ele se encontra lá e será colocado em breve na Universidade Mackenzie e em outra livraria do mesmo dono ali na região na região da Vila Buarque e várias outras livrarias que a gente pretende. E além do e-mail, pode ser
pedir para a gente, serviço bancário ou de correio, a gente manda para as pessoas que não estiverem na cidade de São Paulo e não tiver oportunidade de visitar a Praça Benedito Calixto, que é uma boa indicação para visitar. Já é um ótimo ponto para se conhecer aqui na cidade de São Paulo, não é? O autor na praça é no sábado à tarde. No sábado à tarde. Desculpa, isso. É lá mesmo. no Espaço Plínio Marcos. No Espaço Plínio Marcos. E também o Espaço Alberico, ali na Praça Benedito Calixto, vale a pena também conhecer a livraria, é um espaço maravilhoso, cultural. Eu quero aqui mandar um abraço para o Alberico, que conheço, para o Edson também, do Projeto Autor na Praça, estão de parabéns, esse projeto que há tantos anos já acontece aqui em São Paulo, e já é um lugar para você, internauta, que não conhece a cidade, para você que mora nela, também não conhece a cidade, enfim, conhecer. Quero agradecer a presença dos dois aqui, professor Gerson, professor Zusa, e dar os parabéns pelo trabalho e recomendar mais uma vez o livro a todos. E tá aqui duas pessoas que, graças a Deus, contam um pouco da história de São Paulo, essa grande megalópole, essa cidade maluca, linda, maravilhosa, enfim, que comporta todos os adjetivos, mas que está aí e cada dia mais nós temos essa convivência com São Paulo, quer queiramos ou não, né, professor? Opa. Porque é uma grande cidade, uma das maiores cidades do mundo, enfim. Parabéns pela obra, muito obrigada pela presença, espero que volte em breve no Esquina da Cultura. E Nádia, obrigado você pelo convite. E de outra vez, em outra oportunidade, poderemos voltar, sim, com certeza. Oba! Para discutir aí alguns cantinhos da cidade em específico ou qualquer outra coisa sobre ela. A questão da educação, dizer para esses meninos que não é para ir para a escola para fazer enrolação, empulhação, tem que estudar. Se não estudar, não adianta, nós vamos ser o último na escala das avaliações mundiais e a gente tem que ir para cima. Para isso tem que estudar. Não adianta enrolar. Seja da escola pública ou privada. Estudem. Tá aí o recado do professor Zusa. Mais uma vez, obrigada aos dois pela presença. E, internauta, eu volto quarta-feira que vem com o Esquina da Cultura para você. E lembre-se que aqui na Just TV, www.justtv.com.br. Beijos, boa semana a todos. Fui, tchau. Somos muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei. Isso aconteceu.